Arro! Passando aqui para agradecer demais esse final de semana que foi incrível, incrível, incrível com os irmãos da etnia Funiô, né? O pessoal que é de uma tribo indígena, de uma aldeia indígena lá no Pernambuco. Eles estavam aí itinerantes, né? Fazendo aí suas viagens, suas caminhadas aqui para os lados de São Paulo, né? E aprove ao divino, aprove ao astral, fazer com que a gente se conectasse assim de maneira muito por acaso, né? Uma irmã nossa foi encontrar uma outra irmã num parque e aí encontrou os irmãos lá e aí, né, fez essa ponte entre nós e foi um ritual incrível, assim, foi a coisa mais incrível que eu já vivi até hoje, né, no mundo da ayahuasca. E eu tô passando aqui exatamente para contar um pouquinho como foi, né, desde o início, ali representado o grupo, né, pela liderança do irmão Tafiá, que eu inclusive me coloco aqui à disposição para ser, né, irmãos desta casa, que toda vez que uma etnia indígena ou um grupo indígena estiver em São Paulo e não tiver onde ficar, não tiver onde se hospedar, não tiver por onde se abrigar por alguns dias, com certeza ali o espaço do Templo da Oca Shalom é a casa de vocês, é a casa do nosso povo, né? Eu sou da etnia Pataxó, né? E estou aí muito em breve querendo fazer mais visitas às aldeias, mas já faço aqui da minha casa, né, uma aldeia itinerante para que cada um de vocês que estiverem em São Paulo e precisarem de um lugar, entre em contato comigo, tá bom? Fala comigo, meu número de celular é o 11, né? É o 985949220. Aqui não tem tempo ruim, não tem frescura, não tem mimimi. É só chegar, chamar, a gente faz combina, né, o que tiver que combinar e vai ser sempre muito incrível receber cada um dos irmãos e fazer esse intercâmbio aí de culturas, de força e de energia. Mas voltando aqui a um pouquinho de como foi o ritual pra gente, o ritual começou, né, no sábado, pela manhã, os irmãos saíram de São Paulo, da Vila Sônia, né, e se encaminharam ali ao nosso espaço lá no Riacho Grande, depois da balsa, que é um lugar bem, bem bonito, assim, bem legal, bem simples, né, bem simplório mesmo, mas bastante aconchegante. É um ambiente de muito amor, de muita cura, de muita prosperidade. E foram todos para lá, né, eles estavam em 5 adultos e uma criança, a Yassi. O nome dos irmãos todos eu não decorei porque são nomes indígenas e não tá muito assim dentro do nosso vocabulário normal. Mas independente disso, olhar para eles trazia pra gente essa alegria, essa felicidade de estar olhando para o nosso povo, né? O povo ancestral, porque afinal de contas a mãe do Brasil é indígena, né? Então, querendo ou não, todo brasileiro tem aí no mínimo alguns % de sangue indígena nas suas veias correndo. E aí pela manhã eles chegaram, montaram ali toda a feirinha de artesanato, que inclusive são artesanatos assim incríveis, de lindos, como tepis, como curipes, como cocares e brincos e rapés e todo o artefato ali, todo tipo de instrumento, né, de trabalho ou de ferramentas de trabalho para a pagelança ou para os trabalhos xamânicos de modo geral. É tudo feito assim com muita primazia, tudo muito bonito, tudo muito organizado, tudo muito bem feito, né, com harmonia de cores, harmonia de tamanho, tudo bem, bem bonito. E eu, já de cara assim, a gente tem um impacto na questão do preço, porque a gente olha um objeto manual, né, como é feito por eles, e a gente acha, nossa, mas isso é tão caro, por que um cocar chega a custar mais de R$ 500? E aí o Tafiá estava explicando pra gente que, às vezes, para a produção de um cocar, chega a demorar 4, 5 anos, porque na verdade precisa se ir para a mata, colher de pena em pena, acho uma pena hoje, acho uma pena daqui um mês, acho uma pena daqui 2, 3 meses. Então assim, não é do dia para noite, né? Não é dar uma estilingada num bicho, matar ele, arrancar as penas e fazer um cocá, né? Isso feriria o sistema natural aí da ordem das coisas. Então quando o animal morre ou quando eventualmente acontece algum acidente com ele, então eles vão lá, coletam essas penas e aí faz ali todo o trabalho. O cocar em si, ele falou que dá para fazer em 1 hora e meia no máximo, mas coletar aquelas penas naqueles tamanhos, na mesma coloração, na mesma, né, harmonia de estética, demora muitos anos. E aí a gente pôde entender, falou, nossa, então, né, não é pegar uma peninha, amarrar na outra, passar um pouquinho de cola no cordão e vender por R$ 600. Então assim, toda vez que de agora para frente você olhar ou observar um artefato indígena, tenha esse respeito, né? Tenha este cuidado, faça ali a sua programação financeira para poder adquirir com muito respeito, com muito amor, porque inclusive na etnia Funiô, os trabalhos deles são feitos dentro de um ritual
né, que se eu não me engano chama Urucumim, e que acontece uma única vez por ano, em que todos os funiôs do Brasil inteiro se vão para esse lugar, né, lá no Pernambuco, e passam lá 3 meses totalmente reclusos, sem nenhuma tecnologia, sem luz, sem internet, sem telefone, sem nada, só fazendo os rituais diários deles de consagração, né, das medicinas que é tradicional deles, que é o rapé, a sananga e o fumo, né, o tabaco. E dentro deste ritual, debaixo de toda essa consagração, de toda essa egrégora, né, de muito respeito, de muito amor, de muita devoção, né, à ancestralidade e à natureza, à Mãe Terra, né, a Pachamama, é feito esses artesanatos. Então, assim, são coisas incríveis, 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 que às vezes o homem branco, né, ou o não índio olha e fala, é bonitinho, mas é muito caro. Então, é caro porque a gente talvez não saiba a diferença entre preço e valor, né? Então, quando você sabe o valor que tem aquilo, aí você vê que o preço, na verdade, não é caro, porque valor é diferente de preço. Aí, na parte da manhã, começou esse movimento todo de montar aquela feirinha, e aí, na sequência, eles se prepararam, começaram já a fazer a fogueira, fazer ali, colocar os cocares, já começaram a soltar um pouquinho do som ali que eles fazem, né? Com os maracás, com outros instrumentos, com apitos, e soltamos também um som de playlist, foi feita a fogueirinha, o pessoal sentou em roda, né? E aí houve um pouco de explicação a respeito da origem, como se fosse um workshop, uma palestra, que é super, super, super interessante, né? A linguagem deles é bem simples, bem tranquila, bem fácil de ser compreendido até mesmo por crianças, né? Então achei isso muito, muito legal, muito bacana. E aí na parte da tarde a gente preferiu antecipar o horário do ritual, que seria de noite, preferiu jogar um pouco para mais cedo. Teve a roda de rapé também, ali no rapé os irmãos já deram aquela derrubada, né, aquela desmaiada básica, mas eu acho que de qualquer forma isso faz parte, não tem como fugir, né? A medicina ela tá aqui exatamente para não para nos derrubar, mas ela está aqui para nos levar para onde tem que levar, né? Não é a gente quem comanda as medicinas, nem comanda a intensidade da força. A gente está aqui para se submeter, né, às medicinas, se submeter à força e extrair delas as lições que a gente precisa. Então isso foi também um momento assim bastante interessante. E aí, começado o ritual, nós tomamos, né, todos consagramos ayahuasca, alguns consagraram cogumelo, inclusive essa foi a vez que eu consagrei a maior quantidade de cogumelo do meu recorde, né, que foram 10 gramas do Psilocybe cubensis. Foi uma viagem assim incrível, incrível, de muita lição, de muita instrução, mas ela foi extremamente enriquecida com a pagelança. Então eles vinham e cantavam, que eu não sei a letra em si, e gritavam. Foi incrível, incrível. Aquela batida de pé, bum, 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 e o maracá, e aqueles cocares gigantes, e eles faziam assim. Tudo aquilo na força foi incrível, incrível, incrível. E eu ficava olhando para aquilo e falava, meu Deus do céu, quanto pagar por isso? Quanto recompensar esses irmãos por estarem já praticamente 3 meses fora de casa, né, fazendo aí as pagelanças em várias casas, ou simplesmente atendendo pessoas, ou ajudando pessoas na rua, ou fazendo as apresentações nas praças, nas escolas, tudo em função de arrecadar recursos para a sobrevivência, né, para a subsistência básica ali deles e na aldeia. Eu até me surpreendi, eu achei que numa aldeia tinha 100 pessoas, 200 pessoas, quando na verdade a aldeia deles tem quase 8.000 pessoas. É uma cidade até muito maior do que várias cidadezinhas aí dos interiores, né, de Minas, de São Paulo, da Bahia, que seja. E é um povo muito lindo, assim, um povo muito incrível, e participar desse ritual com eles foi ainda mais incrível. Então eu senti ali a força do ancestral, eu toquei nos pés deles assim na força, e aquela energia assim me tomava, me invadia, e eu me arrepiava inteiro e tremia inteiro, e eu cantei, gritei, chorei, ri, urrei, vomitei e virei do avesso e senti toda aquela força, toda aquela energia. E eu fui presenteado com esse colar aqui, ó. É como se fossem os dentes, né, de um tigre de sabre, ou como se fossem as unhas, talvez parecido com as unhas de uma águia. Então eu agradeço demais ali os irmãos todos que compareceram, e super indico que vocês que são dirigentes, que são líderes de casas, que chamem, né, chamem as etnias para poder participar. Não é caro, né, eu repito a ideia aí do caro versus valor. Não é caro perto do valor que se tem, né, um ritual com os irmãos indígenas para fazer pagelança, para fazer ali, para trazer a energia deles para esse ambiente, principalmente na hora do rapé, dentro do ritual. Foi incrível, incrível, incrível. Então eu super recomendo e agradeço assim de todo o meu coração
essa participação que eles vieram fazer dentro do nosso ritual no templo da Alka Shalom. É o nosso ashram, né? É o nosso lugar sagrado, e essa foi a maior lição deles. A gente precisa se reconectar com o sagrado, precisa se reconectar com a natureza. Enfim, foram centenas de lições incríveis que a gente aprendeu nesses 2 dias com eles. Um povo super simples, super humilde, super simpático, e senta, conversa, fica olhando para você, não pega no celular, e assim, muito bem amparados, né? Muito bem intencionados em tudo aquilo que fazem. Então tá aqui o meu relato, né, meu breve relato de como foi a minha experiência em tomar 10 gramas de cogumelo, né, depois tomei um fiozinho ainda de ayahuasca, e também consagramos o rapé de juazeiro, que foi incrível, daquele tepi gigante que parecia que tinha 50 centímetros de comprimento, né, e aí eu senti a jiboia, eu senti o sopro, eu senti a respiração, e eu vi, e eu esmoreci, e foi um trabalho, assim, realmente incrível, incrível, incrível. Super recomendo a cada um de vocês que possam participar aí de trabalhos xamânicos como esse, seja aqui no Templo da Alka Shalom, ou seja em qualquer outro lugar. Valorize aí a cultura ancestral, valorize aí o indígena, até porque, no final das contas, eles são o povo originário, né? Eles são o povo que iniciaram tudo isso, eles são os guardiões da natureza, né? Embora o homem branco, o não índio, pense muito na expansão, e eu acho que isso é super válido, a gente realmente tem que expandir, mas a gente tem que expandir com consciência, né? Respeitando o próximo, entendendo as diferenças, compreendendo ali as dificuldades, as mazelas, as muletas, né? Uns dos outros, porque a gente vai viver ali no entorno de 100 anos, mais ou menos. Que esses 100 anos seja mais leve, mais agradável, né? Cada um nas suas dificuldades, cada um nas suas lutas, e que a gente possa suportar uns aos outros em amor, como diz a Bíblia. Esse é o meu breve relato, e agradecimentos de todo o coração a todo o povo Funiô que eventualmente vai ouvir esse relato. Eu vou postar isso no YouTube, no Face, no Insta, para todo lugar, e agradeço demais a presença de vocês, e que o astral recompense muito, 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 muito. Arro.